Eu tava procurando essa notícia aqui que eu vi que o Lucas Bove postou lá no perfil dele e achei outras coisas bem perturbadoras a respeito dessa temática, que não é uma linha de estudos minha e nem faço questão que seja. Portanto, o que eu vou falar aqui é um pensamento, algo que vem à minha mente, não é embasado em ciência nem nada. Vocês que são pais que lutem. Mas, gente, isso me confunde. Quando eu vejo que nós temos outras políticas que envolvem também idades onde as pessoas, seja criança ou adolescente, estão aptas a determinadas coisas e para outras não. Quando a gente tem uma neurociência que fala da programação cerebral, de quando um cérebro está maduro para certas coisas ou não, eu vejo isso e fico confusa. Eu lembro como se fosse hoje que em 2014 eu tive uma discussão com um colega advogado, num grupo de advogados, que eu contestei a opinião dele sobre ideologias que estavam implementando nas escolas. E eu disse, se o teu filho tem uma educação boa em casa, não tem que se preocupar com ideologias, mas essas coisas vão tomando uma proporção e eles vão entrando na mente das pessoas, normalizando esse tipo de coisa, que realmente eu devo confessar que eu acho que ele tinha razão e a errada era eu. Eu não pensei que isso ia evoluir dessa forma e faz 10 anos. 2014 eu tive essa discussão com ele. Depois ele também virou casaca com relação à política e tal, voltou, não sei como é que tá hoje. Mas essas narrativas nos confundem. Olha isso. Uma criança trans é aquela que se identifica com um gênero diferente do que foi atribuído ao nascimento. Ou seja, a sua identidade de gênero diverge do seu gênero biológico. Mas uma criança, ela não sonha em ser tantas coisas, ela não tem amigos imaginários, ela não está buscando ainda a sua identidade até uma certa idade, que a ciência diz que o cérebro está realmente maduro para ela tomar decisões bem informadas. Por que ela não pode ter relação sexual, por exemplo, aos 12 anos, mas ela pode ter uma identidade de gênero diferente do sexo biológico e tratar isso com o apoio do governo federal, com o apoio do Ministério da Saúde, com o apoio dos seus pais? Como assim? Veja bem, algumas características que podem indicar que uma criança é trans são aversão a brinquedos e roupas associado ao sexo biológico. Mas os brinquedos e as roupas não são uma narrativa, segundo os progressistas falam? E são convenções? Então, a criança pode não se identificar com os brinquedos e roupas associados ao seu sexo biológico e nem por isso ela vai ser trans. E ela tem preferência por estar entre aquilo que socialmente é atribuído ao outro gênero. Olha bem, gente, como isso é controverso. A gente diz que a gente tem uma... Quer dizer, a gente não, né? Os progressistas dizem que foi feita toda uma construção social para que a gente se entenda de determinadas maneiras e escolha determinadas coisas por convenções, mas a gente está dizendo aqui que se uma criança não escolhe aquelas coisas convencionais, é porque ela tem outro gênero. E olha isso, é importante que crianças trans sejam acolhidas e tratadas com seriedade. Até eu concordo. Se a criança começa a se identificar por outro gênero, que não é o seu sexo biológico, eu concordo que tem que ser dada uma atenção. E que receba um acompanhamento psicológico e de outros especialistas. Também concordo, psicológico, né? Outros especialistas não sei, tenho ressalvas porque não sei quais são. Algumas formas de tratamento para crianças trans incluem bloqueio hormonal para evitar o desenvolvimento de características físicas com as quais não se identificam. Vocês têm noção disso? Terapia hormonal, como a administração de estrogênio para pessoas que se identificam como garotas trans ou de testosterona para pessoas que se identificam como garotos trans. Vocês têm noção que uma criança de 12 anos vai tomar hormônio para trocar o gênero? Para não desenvolver características do seu sexo biológico? Eu nunca acreditei nessas teorias da conspiração, mas eu tô começando a ficar preocupada. Um estudo sugere que crianças transgênero que contam com o apoio dos pais prosperam em suas identidades. Um estudo. Quais identidades? Suas identidades. Gênero a gente sabe que tem mais de 30 já, né?
Gente, eu tô chocada. Tô chocada. E paralelamente a isso, saiu um estudo aí recentemente também, dizendo que o cromossomo Y, que é o que determina o sexo masculino, está enfraquecendo. Eu não sei explicar isso, porque eu não sou da área da ciência. Um médico talvez possa comentar aqui, dizer o que isso significa, mas que há uma tendência de que o sexo masculino seja, sei lá, vá desaparecendo aos poucos. Vocês leram alguma coisa sobre isso? Se colocar aqui no Google, uma inteligência artificial te responde, ó, sim, o cromossomo Y está encolhendo e perdendo genes, o que pode levar ao seu desaparecimento em milhões de anos. O cromossomo Y é responsável por determinar o sexo masculino de um embrião. Ele tem menos genes que o cromossomo X e perde cerca de 5 genes a cada milhão de anos. E aí vem a passada de pano que diz, no entanto, o desaparecimento do cromossomo Y pode não significar, isso aqui é bem resposta de inteligência, né? Pode, talvez, quem sabe, pode não significar o fim dos homens. Já aconteceu com alguns grupos de roedores, como os ratos espinhosos e os ratos toupeira, que desenvolveram um novo gene determinante para os machos. Uma possibilidade é que os humanos também desenvolvam um novo gene determinante de sexo, mas isso traz riscos. Enfim, aí é mais complexo do que a gente pode tratar aqui. Aí eu lembrei imediatamente desse filme aqui, Sob as Águas do Sena, que eu vi, que é um filme de ficção sobre um tubarão que estaria no rio Sena, em Paris, mas apesar de ser uma ficção, ele traz uma questão importante ali sobre a autorreprodução, e que eu não sei exatamente qual é a base científica disso, mas pensando na teoria evolucionista do Darwin, que não explica quando nós passamos a ser seres sexuados, se é que nós já fomos assexuados um dia, que são aqueles organismos que conseguem se autorreproduzir por divisão celular, né? Então, no filme Sob as Águas do Sena, a capacidade de reprodução assexuada do tubarão Lilith é revelada no final do filme quando Sofia realiza uma necropsia. A reprodução assexuada, também conhecida como partogênese, é uma estratégia reprodutiva que permite às fêmeas gerar clones sem a necessidade de machos. E no filme explica que uma situação de estresse, justamente porque essa tubarão fêmea estava presa ali no rio Sena, né, sem possibilidade de voltar para as águas de mar, ela estava ali em água doce, então uma questão de estresse faz com que a natureza se modifique, gerando essa capacidade até de autorreprodução. E aí eu penso, qual é o objetivo dessas narrativas de transformar uma criança em outro sexo? Claro que isso leva milhões de anos, segundo a ciência explica, mas sabe, será que a gente está caminhando para isso? Qual é o objetivo disso? A gente sabe que as narrativas extremistas, progressistas, de uma ala da sociedade quer o extermínio do masculino. E dizem que não, que eles querem que o homem se torne mais flexível, enfim. Mas por outro lado, a gente sabe que a narrativa é no sentido de que se eles não existissem, não existiriam guerras, não existiriam perigo para as mulheres, que é uma coisa completamente absurda. Mas essa é a narrativa. Então, onde é que nós vamos chegar com isso? E vocês percebem que vocês estão tendo filhos e não são donos dos seus próprios filhos, nem na fase infantil, porque o Estado está determinando que a partir dos 12 anos uma criança pode mudar de sexo? Olha que loucura. O que vocês acham disso?